Boa tarde, pessoal. Quem nos fala é Lucas. Sou Lucas Pereira, da Blockbit. Sou Head de Produto, ou Product Manager, Product Owner. Então, a gente vai atuando aqui em várias frentes na visão de produtos, né? A gente vai estar falando hoje sobre novos malwares e esteja preparado para possíveis ataques. Então, falando um pouquinho aqui, né? Como eu comentei, né? Eu sou Head de Produto, Product Manager na Blockbit. Atuo na área de segurança há aproximadamente 20 anos. Então, das antigas lá com Raptor e outras tecnologias no início de 2000, 2001. Então, nessa jornada na área de segurança da informação há todo esse tempo. E vou tentar transferir para vocês um pouquinho desse conhecimento. Depois a gente vai ter uma enquete no final e tira dúvidas, ok? Mas durante vocês podem ir mandando as suas dúvidas no chat, que a gente tem o apoio aqui do meu xará, do Lucas aqui também, para a gente responder todas as perguntas de vocês, ok? A agenda de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho de estatísticas, porque a gente precisa medir para saber os planos de ações que a gente precisa atuar, conceitos de malware, falar um pouco do Blockbit Labs, que é o nosso laboratório de pesquisa, né, e uma das funções é na análise de samples, né, para desenvolvimento de assinaturas de malwares. O resultado da análise, né, de 2 malwares recentes, que atuou aí no mercado, né, causando bastante destruição. E depois são as melhores práticas para a segurança da informação e segurança dos nossos ambientes, tanto residencial como do mundo corporativo. Ok? Então vamos seguindo, né? Estatísticas BR. Eu quis trazer não estatísticas globais, mas específicas do Brasil, né? Então, o órgão no Brasil que quantifica e estabelece e define, né, os incidentes é o CERT-BR, ele faz parte do NIST, e aqui o relatório, né, de incidentes totais reportados ao CERT, e ao CERT-BR e ao NIST, né. Então, a estatística de 2021, eles normalmente lançam no meio do ano, então eles consolidam todas as informações, então a versão mais atual é essa. A gente verifica, né, que tem uma crescente e depois teve uma queda. Essa queda é recorrente às próprias empresas e pessoas pararem de notificar ao CERT. Então, isso já fica até uma recomendação, né, quando a gente tiver um incidente, tiver um problema. Eu sei que tem outros meios, né, de notificação, até legais, né, delegacias específicas para crime cibernético, né, mas é interessante a gente voltar a notificar o CERT, porque ele norteia todos os investimentos do governo e da sociedade para ações de cibersegurança. Então, o fato de 2019 estar maior que 2020 não significa que teve menos ataques, e sim que as pessoas pararam de reportar. Então, né, peço a colaboração de vocês, né, quando tiverem algum incidente, a gente vê como notificar para o CSIRT, do CERT, esses ataques, esses incidentes. Com a LGPD isso deve aumentar, né, porque passa a ser obrigatório o aviso dos problemas de segurança, então essas estatísticas passam a ser mais próximas do real. Mas esse é uma fonte de pesquisa importante, ok? E é especializado no mercado brasileiro, no ambiente de internet brasileiro. Né? Outra estatística também, né, é com relação aos tipos de ataque. Então, a grande maioria são de scan. Scan é você usar aplicações para investigar os ambientes de forma que inicie, descubra alguma vulnerabilidade ou descubra algum caminho para fazer uma invasão. Então, todo o ataque começa com scan. Worms, né, que são um tipo de vírus, né, que se infecta e se espalha de forma automática, autônoma, né? Então ele faz ali a infecção de uma máquina e de forma horizontal ele passa a infectar toda a rede. Ataques web, invasões, DDoS e outros, né? E fraudes também. Então, essa
uma estatística. O link da estatística está embaixo, né, o www.certbr, que eu vou entrar numa parte, né, de conceitos sobre malware, né? Então, definição da própria cartilha do CertBR, né, ele fala que malware são códigos maliciosos ou programas desenvolvidos para executar ações e atividades maliciosas no computador. Então, o CERT ele disponibiliza também cartilhas de segurança, de treinamento, que pode ser utilizado, eu vou comentar mais detalhado à frente. Uma outra definição do que é malware, né, essa definição de dicionário, palavra proveniente de malicious software, são softwares destinados a infiltrar ilicitamente nos sistemas de computador, danificar ou roubar informações, confidenciais ou não. Então, a gente tem a definição do conceito. Isso é amplamente divulgado, né? A gente fala de antivírus há 30 anos. Então, é bem difundido, mas é bom reforçar. E daí, dentro da cartilha do CERT, aqui eu não vou entrar no detalhe, você tem a granularidade, né? Tipos de malware, cavalo de Troia, worm, ransomware, que é o que tem mais em evidência ultimamente, né? Que é o sequestro de dados. Então, você consegue ter um detalhe mais granular. Qual que é o problema dos antivírus atuais? A gente tem os antivírus que nós utilizamos em nossas estações de trabalho, endpoints, né, nossos mobiles também, ele é baseado em assinatura. O que isso significa? A gente tem um comparativo de um comportamento ou de um hash de um arquivo para ele comparar. Então, quando a gente faz download de um arquivo, esse arquivo ele tem uma assinatura digital e a gente consulta um banco de dados. Se essa assinatura digital está lá naquele banco, ele é um malware e qual que é o nome do malware e assim bloqueia o arquivo. Mas para isso funcionar, alguém teve que ter sido infectado, esse sample, esse arquivo, depois identificado que ele foi o culpado pela infecção, enviado para algum laboratório e esse laboratório gerou assinaturas. Então, esse é alguma região, algumas pessoas, antes de ter essa base atualizada, ela acaba sendo infectada. Quem que poderia identificar um malware que antes de estar na base de assinatura? É a detecção heurística. Porém, ela é limitada quando se fala de uma estação de trabalho ou um endpoint, porque senão ela deixa o computador muito lento, exige uma capacidade computacional muito alta. Então, mesmo que o antivírus, o endpoint, esteja com o heurístico habilitado, ele é bem limitado, o recurso. Então, nem sempre isso é possível identificar todos os malwares. Ele identifica alguns, mas também se torna limitado. O principal problema dos antivírus também é a questão da evasão. Há ferramentas onde eu pego um vírus conhecido que está na base de assinatura e eu uso um programa que chama Packer, onde eu reempacoto esse vírus, criptografando partes, compactando outras, de forma que ele gere outro hash e ele consegue dar bypass nos antivírus por assinatura. Então, quando a gente fala, né, variante A, variante B, variante C de um mesmo malware, ele usou essa técnica de evasão. Tem outras também, a Packer é a mais conhecida, onde você reempacota esse pacote. Isso você pode fazer, né, teste até com um executável, uma aplicação que funciona. Hoje você pode fazer um Packer de forma que ela muda todo o hash, mas continua funcionando. O outro problema dos antivírus é que não há colaboração entre os laboratórios e fabricantes de antivírus. Então, um laboratório da Ásia, ele não compartilha suas informações com o laboratório da América do Sul ou do Brasil. Então, fica meio que cada um por si. Isso fica muito evidente quando a gente olha, por exemplo, o resultado da análise do vírus, né, do Hermetic Wipe 2, que é um vírus bem recente, né, que destruía todas as informações do computador. Essa é uma análise, né, no vírus total, onde cada fabricante dá um nome que quer para esse vírus. Então, às vezes você fala, eu fui atacado pelo Eldorado, que está aqui desse antivírus Siren.
mas na verdade você nem sabe que ele foi o Hermetic Wiper. Ou, como você não tem essa colaboração, você não sabe quais as ações que você deve fazer no seu dispositivo corporativo, que a gente vai comentar mais adiante, por exemplo, no IPS, qual assinatura ativar. Então, é bem o mercado assim, cada um por si, quem detecta primeiro sai na vantagem, mas nem sempre essa vantagem ocorre, né? Não é sempre que um fabricante de antivírus de linha A vai ter as assinaturas primeiro do que outros. Isso é muito regional, ou na mesma situação, né, de quando enviam esses samples para eles, ou eles detectam. Então, essa falta de colaboração proporciona que o vírus se alastre e infecte mais pessoas, mesmo que um laboratório ou um governo tenha já essa informação, mas não há colaboração, ele se espalha, fica cada um por si. Então, esse é um dos principais problemas dos antivírus convencionais. Mas há solução, a gente vai comentar adiante. Qual que é a solução? Os dispositivos de sandbox. Então, a gente vai mostrar a análise, né, do Blockbit Sandbox, de 3 malwares, né, que a gente está comentando das 2 versões do Wiper e de um bunker, que atuou bastante aqui no Brasil. Mas antes de falar do Sandbox, a gente tem que falar dos laboratórios, né? A Blockbit ela tem um laboratório de pesquisa no Brasil que desenvolve toda a inteligência consumida nos seus produtos, né? Então, a gente tem classificação de URL, reputação de endereços IPs, assinaturas de malware, assinaturas de IPS, assinatura para detecção de aplicativos confiáveis e não confiáveis. Então, toda essa informação passa por esse departamento, né? Ele também consome informações de outros laboratórios parceiros e proporciona essas assinaturas. O interessante do Sandbox é que ele consome essa inteligência, mas ele realimenta. Quando ele faz a análise de um sample e detecta que aquele arquivo contém malware, ele automaticamente ele já alimenta essa inteligência que é distribuída para todos os parceiros e clientes da Blockbit. Então, é um departamento que atua 24/7 de forma presencial e também de forma automática, né? Então, a gente tem algoritmos e robôs, né, de machine learning e inteligência artificial para geração dessas inteligências, desses feeds de segurança. Esses são, não, os números do Blockbit Labs, né? Então, são mais de 33 milhões, né, quase 34 milhões de assinaturas de vírus, mais de 7 mil milhões de IPs classificados, 38 mil assinaturas de malwares, de IPS, mais de 70 mil assinaturas de IPS, e assim por diante, né? Mais de 49 milhões de URLs classificadas. Então, esses são alguns números, né, que esse departamento constrói. Isso é vivo, né? Todo dia, de hora em hora, tem atualização desses feeds. Ou quando tem algo urgente, né, que um ataque novo, um zero day, foi detectado, o Lab já disponibiliza essas assinaturas o mais rápido possível para os seus clientes. Ok? Então, falando um pouquinho do Sandbox. O que é um Sandbox? Ele é um sistema com o objetivo de detecção de zero days. O que é isso? Você tem um arquivo que é um vírus totalmente novo ou um vírus que foi feito no sistema de Packer para dar bypass, e ele é possível detectar com base no comportamento, ou de forma heurística, ou com base numa inteligência artificial também, identificar e classificar aquele arquivo como um potencial vírus. E daí tomar as ações, né? Você diz que acima de determinada porcentagem de probabilidade disso ser um malware, você bloqueia. E depois isso é tratado de forma mais detalhada pelo time ou pelos robôs e automaticamente entra naquela base de assinatura. Então, o objetivo do Sandbox é a detecção de zero day. Então, um arquivo totalmente novo, que não está classificado nos antivírus por assinaturas,
ele automaticamente detectar que aquilo é um malware. Então, tem um aprendizado automático, né, via inteligência artificial, e análise de todo o comportamento. Por que isso não é possível rodar em cada máquina nossa, né, de uso? Porque necessita de uma capacidade de processamento muito grande. Então, a gente não consegue ter um sandbox local em todas as nossas máquinas. É possível, a gente tem, né, a Blockbit passa a fornecer esse serviço integrado aos seus produtos na nuvem. Então, a gente vê como que funciona, né, qual que é a jornada. Então, como que é essa integração, né, com os produtos da Blockbit? Então, você tem ali as formas, né, os filtros, né, você tem filtro web, filtro de e-mail, FTP, outras formas de compartilhamento de arquivos. Esse arquivo passa pelo módulo, né, do Threat Advanced, né, o ATP, Advanced Threat Protection. Ele passa por esse módulo, ele localmente ele consulta uma lista de hashes confiáveis ou bloqueados. Esses hashes confiáveis, né, já passou por tudo isso, por toda essa jornada e garantiu que aquele hash ou aquele arquivo ele é seguro, ele está limpo. Então, caso algum integrante do time, alguém de dentro da empresa tente baixar esse mesmo arquivo ou enviar esse mesmo arquivo, ele não precisa passar por toda a jornada novamente. E mesma coisa para o bloqueado, você já fez um download de um arquivo, ele estava infectado, próxima vez ele já para na primeira caixinha, não havendo consumo de processamento elevado para fazer uma análise, né, profunda desse arquivo. Então, nessa jornada, a gente vê nas listas confiáveis, se está confiável, já libera e permite o download, se está bloqueado, já bloqueia, se não, ele manda para o antivírus tradicional. Isso eu estou falando do modelo da Blockbit, mas é um modelo convencional para todas as soluções de integração do sandbox com Advanced Threat Protection, né? Pode ter um detalhe ou outro, mas no geral é desta forma. Então a gente passa pelo malware scanning, esse é o antivírus tradicional, baseado em assinatura, heurística, aquilo que a gente comentou lá, que tem as suas limitações. Caso ele detecte que é um malware, ele bloqueia, retroalimenta essa lista, né, de bloqueados, para depois não passar por essa etapa. Se ele não detectou, ele não sabe se é malware ou não, daí sim ele envia para o sandbox. Aí o sandbox, como que ele atua, né? Mais adiante a gente vai ter um slide que vai falar passo a passo, mas na prática ele pega esse arquivo, ele executa em vários sistemas operacionais, Windows de várias versões, né? Windows 7, 8.1, 8, 10, 11, e ele fica monitorando a máquina, acesso a disco, registro, uma série de ações que aquele arquivo faz no sistema. E fazendo essas ações, ele identifica e dá a nota de probabilidade dele ser spam ou não. Passou pelo sandbox. Probabilidade de spam, de malware é de 85%, e isso está configurado para fazer o bloqueio, bloqueia, alimenta a lista local do cliente, na lista de bloqueado, e também alimenta a lista do anti-malware scanning de todos os clientes. Então, se esse arquivo foi detectado acima da nota que a Blockbit definiu para considerar como um malware, ou tem certeza que ele é um malware, todos os clientes vão receber esse hash para que o bloqueio seja mais efetivo, mais rápido, mais próximo do tempo real. E, da mesma forma, impede, né, que vários clientes mandem o mesmo arquivo, o mesmo malware para o sandbox, que o custo computacional ele é mais alto. Se passou por tudo isso, liberou, o arquivo, o e-mail, é entregue para o usuário final e automaticamente entra na lista de confiáveis, tanto local quanto do malware scanner de todos os clientes. Isso seria a jornada, né, de como funciona um sandbox, né, de uma forma mais simples, mas de todas as soluções sandbox é basicamente essa a jornada. Bom, vou estar mostrando para vocês, né, o resultado da análise do Hermetic Wiper,
no Blockbit Sandbox. Então, aqui a gente submeteu os arquivos, ele já tem um hash. A nota, né, reportada foi que de 100% de certeza que ele era um vírus. Então, aqui algumas telinhas, né? Então, tem quem reportou, tudo mais. Isso pode ser uma pessoa acessando o sistema e enviando o arquivo, ou, como comentei, integrado às soluções da Blockbit, automaticamente envia o arquivo para o sandbox da nuvem. Então aqui você vai tendo todas as informações, né, até para uma auditoria, para uma forense pós-mortem, né, do que esse malware faz. Então ele acessou arquivos, ele acessou assinaturas, ele acessou a lixeira, fez uma série de ações no sistema operacional. Na prática, né, essas duas versões, né, do Wiper, Hermetic Wiper e Isaac Wiper, ele destrói as informações do computador. O objetivo era inutilizar o computador. Então ele faz uma série de ações no disco para apagar todas as informações, inclusive da lixeira e de tudo mais. Mas para ele conseguir isso, né, ele faz uma série de ações, por exemplo, para desativar o antivírus que está rodando local na máquina. Então, se ele tiver essa permissão, ele consegue fazer isso. Então, tem alguns arquivos que ele acessou, né? Você vê que são vários arquivos. Ele tentou acessar todas as unidades de disco da máquina, usou funções, né, de criptografia para destruir ou apagar os arquivos. No relatório, né, você vai ter aqui são arquivos acessados, arquivos lidos, arquivos alterados, informações dos registros alteradas. Ele dá uma série de informações e a inteligência artificial do Blockbit Sandbox classifica. Nesse caso, ele já classificou como 100% de certeza que era um malware. E toda aquela cadeia, né, da jornada ocorreria para o bloqueio. A mesma análise, né, para o Isaac Wiper. Então, aqui a gente tem, né, um arquivo. Esse é o hash, né, do sample que a gente utilizou. Quando tem imagem, no caso do bunker vai ter imagem. Se ele fez alguma interação com o usuário, aparece, né, ele captura essa tela. Quando aparece um wizard, né, por exemplo, de um instalador, o sistema ele faz as ações até concluir a instalação e toda a análise do que foi feito na máquina, né? Inclusive, né, a gente falou aqui de overview, análise estática, comportamental, de rede e telas e o relatório final. Então, no bunker, a gente vai ver que vai ter acessos à parte de rede. Eu vou comentar a seguir. A mesma coisa, né? Tudo que ele fez no sistema, de forma resumida. Quando a gente clica, ele dá o detalhe. Os arquivos lidos, acessados, arquivos modificados. Então, ele vê que ele vai apagando toda a lixeira, vai acessando o disco e apagando todas as informações. E ele faz isso de forma ordenada, para ele mesmo não parar de funcionar. O próximo, né, que a gente está falando do Panda Bunker, é um malware que é baseado no Zeus, também foi submetido, né, e esse ele teve uma ação com a imagem, né, apareceu um erro quando executou o arquivo. O Zeus, aqui a gente fala, aqui, o Zeus é um framework para desenvolvimento de malware. Então, quem quer desenvolver, vamos dizer assim, se alguém for desenvolver um malware, pode estar usando essa plataforma do Zeus, onde vai ter uma série de funções já prontas. E, então, consegue já adiantar e facilitar o desenvolvimento do malware. Mas, de certa forma, também é possível, ele hoje já é amplamente detectável. Mas esse sample que a gente utilizou foi desenvolvido para roubo de fraude bancária aqui no Brasil. Então, a gente vê o que ele vai acessando, né? Ele vai acessando e substituindo, infectando uma série de arquivos no sistema, de forma que fica até difícil você recuperar a máquina. Dependendo do malware, a infecção é tão profunda que você não consegue reestabelecer, remover, limpar a máquina, necessitando até a reinstalação do sistema.
Então, aqui as chaves no registro que ele altera, né, para ele iniciar automaticamente, uma série de informações. E tudo isso a inteligência artificial vai computando para dizer se é um malware ou não. Opa, então, aqui na parte network, né, o que esse malware fez? Ele coletou uma série de informações e tentou enviar para esses endereços IPs. Quando você tem essa análise, dentro do possível, a gente consegue, né, junto com a ação policial e dos provedores, né, através de ação, tentar identificar qual que é o destino dessas informações. Mesmo que o atacante esteja usando uma rede de camuflagem, uma rede de Tor, você já começa a ter evidências e caminhos para tentar chegar no atacante. Né? Então, para onde foi essa informação? Às vezes é um e-mail, tenta enviar por e-mail, então você vai ter a caixa desse e-mail. Então, vai começando a fazer uma análise forense, montar o quebra-cabeça para tentar desvendar quem que é o criminoso, né? Ou o grupo criminoso. Aqui, né, nas telas, como comentei, né, teve 3 imagens, e daí ele disponibiliza um reporte desses malware, desse sample completo. Ok? Bom, falando sobre as melhores práticas, né? E daí eu falo primeiro das gratuitas, e que daí pode ser utilizado tanto nas empresas quanto em nossas residências, nossos parentes, nossos filhos, né? Então, primeiro eu vou estar falando de conscientização. Então, eu recomendo para todos, né, que a gente leia a cartilha do CertBR. Ela é bem objetiva, bem simples, muitas vezes até visual, gráfica, e inclusive passar para nossas crianças, né, tem vídeos no site do CERT com sugestões e melhores práticas para nossa saúde na internet, né? Tanto para nós, nossos clientes. Então, por exemplo, esse vídeo aqui do CCIT é como montar um departamento de resposta a incidentes dentro da empresa. E nem sempre precisa de pessoas especializadas, só precisa definir responsabilidades. Quando ocorrer, quem que eu tenho que ligar, quem que eu tenho que acionar. Então, tem vários vídeos, vários conteúdos, eu recomendo para vocês que consumam, que apresente para os seus familiares, porque o comportamento na internet é primordial, porque sempre vai ter um zero day ou alguém que vai ser lesado por alguma coisa que as ferramentas ainda não detectam, mesmo com o máximo de investimento. Isso é gratuito. Então, a cartilha é toda gráfica, tem para crianças, tudo mais, eu recomendo. Aqui, né, um fascículo, né, da cartilha, né, você tem por temas. Então, você quer, quero ver mais como que eu devo definir uma política de senha. A cartilha do CERT faz recomendações para vocês. Ok? Então, primeiro, conscientização. Que é gratuito também. Atualizações. Cara, Windows Update sempre atualizado, seu Android sempre atualizado, seu iOS sempre atualizado, as aplicações instaladas nos seus devices, né, seja computador ou mobile, estejam sempre atualizadas, pois tem muita vulnerabilidade que já foram corrigidas há anos e ainda tem gente caindo porque não atualiza seus dispositivos, ou seu roteador de internet, caso seja pessoal, né, não seja só da operadora. A operadora hoje ela é obrigada a fazer essas atualizações e ela é responsabilizada por essa segurança. Então, eles tendem a fazer isso de forma mais frequente. Mas a gente também tem que fazer para o lado de dentro. Isso é gratuito, está disponível. Outra ação, né, gratuita, você habilitar soluções de endpoint. Então, o próprio Windows ele já tem uma solução. Ah, não é, dá para confiar? Sim, dá para confiar até um certo ponto. Não vou comparar com outros endpoints comerciais, mas é gratuito. Então, ative os serviços, né? Tanto do Windows, né? Tem Fire do Windows e o Endpoint Protection,
que está lá disponível. O mesmo vale para mobile. Então, hoje, os fabricantes, né, os maiores players, eles têm parcerias com fornecedores de soluções de segurança integrados por padrão na plataforma. Empresa, você pode querer comprar um antivírus linha A, corporativa, ou para usuário final, para proteger seus endpoints, perfeito. Mas se não vai fazer esse investimento, pelo menos o que está disponível esteja habilitado e configurado de forma correta. O padrão desse sistema já é vir com essa proteção. Às vezes a gente desabilita por algum motivo, por algum erro, mas tentem deixar desativados. Está lá gratuito. Outra dica é na proteção de DNS. A Cloudflare oferece 2 endereços de resolução de nome DNS que vocês podem utilizar tanto na empresa de vocês como na casa de vocês, que já provê uma segurança, né? Então eu tenho o endereço ali 1.1.1.2 que ele já faz o bloqueio quando você vai tentar acessar um site e aquele site já foi notificado, compartilhado que ele tinha malwares, que ele tinha vírus lá. Ou tanto na saída, ou sua máquina foi infectada. Quando ela for ir para a internet, ela vai tentar resolver um nome para vazar sua informação, um phishing, por exemplo, e aquele endereço está classificado como malware, a informação não sai, porque dá erro, não resolve o nome e retorna um erro. Já o 1.1.1.3, ele faz para conteúdo adulto também. Então, basta utilizar esse DNS, se você tentar acessar um site de conteúdo adulto, retorna erro, porque ele não resolve o nome e dá um erro na navegação. Então, é gratuito, está aberto. Mais informações vocês podem colocar, né? Cloudflare, DNS for Families, ou 1.1-1-1-1 for Families, você vai ter todos os detalhes. Então, isso é bem legal, porque está gratuito e você já coloca uma camada de segurança lá na resolução de nomes, usando esse DNS. Existem soluções pagas de DNS Security, mas eu acredito para nossa residência, né, basta a gente configurar no roteador, mesmo que for o roteador do provedor de internet, essas informações você pode solicitar que seja utilizada e já vai trazer um grau de segurança para nossa família, para nossa casa e para empresas também. Ok? Agora eu vou entrar nas sugestões de soluções corporativas. Ok? Melhores práticas, soluções corporativas. Então, a primeira delas é controle de acesso por IP. Então, eu faço a recomendação, né, de fazer um geolocation control. Vou citar um exemplo. O site da escola dos nossos filhos. Faz sentido estar aberto para a internet, para um acesso de outro país? Ou, vou citar um exemplo, escola daqui de São Paulo, faz o site da escola. Por que alguém da Austrália estaria acessando o site da escola? É o público-alvo? Mesmo que seja uma loja ou um serviço, você tem clientes fora do país? É o seu público-alvo? Você quer que isso ocorra de forma orgânica? Não tem, o prejuízo seria muito pequeno se de fora do país não acessar, então bloqueie por IP. Porque a maioria dos ataques hoje em dia vem da Ásia. Então, por que você vai deixar seu site aberto para acessos da Ásia, seu site, seu serviço para abertos da Ásia, sendo que você não tem contato, né? Uma viagem que eu fiz recentemente, o site do banco menor aqui do Brasil não abria. Eu não conseguia nem consultar o que estava ocorrendo com o meu cartão de crédito. Ok, é chato para a gente que estava lá fora, mas quantos clientes deste banco estavam nessa origem? Então, às vezes vale a pena, né, assumir esse bloqueio mediante ao benefício de que quando você faz esse bloqueio, o custo computacional é baixo e você garante que dessas regiões, pelo menos dessas regiões, você não vai ser atacado. Mesmo, né, para IP Reputation, então Blockbit Labs e outros laboratórios também mantêm na lista de Abuse, Anonymize. Anonymize é Redditor, aplicativos
para dar acesso à navegação anônima, são listas de endereços IPs, redes e domínios. Lista de atacantes, então aquele endereço IP em algum lugar do mundo fazia ataque e ele foi marcado como atacante. Então, você já bloqueia essas listas da sua origem, tanto como origem, destino às suas aplicações, então quem está nessa lista tentando fazer um ataque ou um acesso, quanto para a saída da sua rede. Da mesma forma, infelizmente, de repente pegou um phishing, ele vai tentar mandar essa informação para fora. Ele já está marcado como uma reputação, o destino, é um domínio ou um endereço IP que já está nessa lista classificado como baixa reputação, spam ou malware, ele não deixa a informação sair. E daí você vai ter esse log, né, que está tendo esse bloqueio, e você vai analisar, opa, a máquina tal está tentando toda hora mandar um e-mail para um endereço que a reputação está baixa, a reputação não é recomendado. Dessa forma a gente consegue descobrir, por exemplo, que uma máquina está infectada, por exemplo. Próximo, né, o uso de IPS, né, detecção de intrusão. Então esse já é um modo, né, que já consome mais processamento, mas é amplamente usado há muito tempo, né, o uso de IPS. Então, aqui está algumas assinaturas de IPS que a Blockbit Labs disponibilizou de forma bem rápida, né? Assim, acho que no mercado nacional foi a primeira a liberar essas assinaturas. Então, o laboratório identificou o ataque, identificou quais são os arquivos, os endereços, e de forma a detectar isso numa camada Layer 7 ali, de aplicação, e fazer o bloqueio. Então, aqui você pode, dentro do Blockbit, você pode selecionar essas assinaturas para fazer o controle, né, a mitigação desses malware, específicos malware. Mas esse CID é um código global. Então, todos os produtos que trabalham com IPS, se você pesquisar esse CID, se ele tiver essa assinatura, você vai poder fazer o controle também. Então, aqui a gente está falando de 3 malwares, né? O Wiper, o Ciclope e outra versão do Wiper. Né? 2 destrói a informação e o outro é um phishing, né? Também para coletar informações, enviar para fora, abrir uma porta de conexão, assim por diante. A próxima sugestão é o uso de WAAP, que é Web Application and API Protection. Isso são ferramentas, né, são soluções quando você provê algum serviço. Você tem hoje, né, na aplicação web, uma loja virtual ou algum aplicativo que você queira proteger via tráfego web, né? Então, a solução que é recomendada vocês fazerem a contratação e o uso, né, chama WAF. Antigamente se tinha só o WAF, que é o Web Application Firewall, e esse conceito se ampliou. Então, você tem o Web Application Firewall, o API Protection, o DDoS Protection, né, que é ataque de negação de serviço, e mitigação de bot. Então, tudo isso a gente está chamando de WAP. Então, se você tem uma aplicação nesse sentido, busque, né, contratar os serviços. Né? Então, você tem vários fornecedores dessa solução para proteção das suas aplicações. A gente está falando aqui, né, lembre, né, a gente vai consolidar isso no final, por camadas de segurança. Então, a gente falou primeiro de IP, IPS, que faz proteção de protocolo, aqui a gente já está falando de proteção de aplicação. Na próxima, a gente está falando de web e application control, controle de navegação web, então são para os usuários dentro da sua rede. Então, você tem ali regras granulares, você tem o Safe Search. Lembrando, Safe Search também vale para a parte lá do gratuita. Então, por exemplo, você vai disponibilizar um tablet ou um celular para uma criança, você consegue já habilitar o Safe Search. Então, isso já vai trazer segurança, porque os próprios mecanismos de pesquisa, o Google e os seus pares, né, Google, Bing, entre outros, ele detecta que
e já aplica uma série de controles de filtro, tanto por idade, parental control ou de segurança, para que nem apareça uma pesquisa indevida. Então, isso atua. As soluções corporativas, incluindo o Blockbit, você consegue forçar isso para todo o tráfego que está passando por ele. Mas você consegue fazer isso lá direto nos seus aplicativos, nos seus devices também. Então, dentro do Web Application, né, você já vai ter granularidade, né, permissões distintas, o Safe Search, proteção contra ataques, controle de tráfego, né? Então, você pode colocar um controle de link menor para um determinado serviço, maior para o outro, a garantia de que aquela aplicação funcione rápido. Categorização de URL, então, no Blockbit você tem mais de 49 milhões de URLs classificadas e você pode definir o que o usuário pode acessar ou não, inclusive, né, ataques, conteúdo adulto, entre outros. Inspeção SSL, então, quando você faz um controle mais profundo de todo esse tráfego, proteção contra as ameaças, você consegue monitorar isso tudo em tempo real, e a integração com o Sandbox. Então, quando vai fazer um arquivo, entra toda aquela jornada, né, antes de liberar e ter garantia de que aquele arquivo é seguro, ou aquele e-mail, ou aquele acesso é seguro. Entrando no Sandbox, né, como eu comentei, né, então você envia os sistemas, ou nós mesmos enviamos os arquivos, eles fazem uma pré-análise e em tempo real executa naquelas vários sistemas operacionais, que eu comentei, né, Windows, Linux, mobiles, né, executa aquele mesmo arquivo em todas essas plataformas, e daí ele define um risco para o sistema e define um risco de rede. Esse risco de rede, por exemplo, os acessos que, quando executou aquele arquivo, ele fez, seja para fora ou horizontal, né? Então, ele faz toda essa variação do que foi alterado, do que foi feito nos sistemas operacionais e na parte de rede. E daí define um score. Zero. Quanto mais próximo de 100%, mais certeza que ele é um malware e que deve ser bloqueado. E depois disso, né, avisar as inteligências, né, no caso do Blockbit, né, aqueles feeds, retroalimentar aqueles feeds que são enviados para todos os clientes. E aí você tem report, você tem aqueles logs para uma análise forense depois, e notificar os incidentes em caso necessário. E por último, né, chegando já na estação, soluções de endpoint corporativas. A gente falou lá no gratuito, né, usar os que já estão no sistema, mas finalmente a gente, no mundo corporativo, né, no meio corporativo, ter o uso de endpoints de mais alto gabarito, né? A gente tem uma série de players, não vou citar aqui, mas você tem várias opções, né? Cada um dos seus custos dentro dos seus investimentos. Mas vale a dica lá do gratuito. Se não tem, use o que o sistema já provê. Então, você já vai estar colocando camadas de segurança. Para finalizar o conceito, né, a gente fala de proteção em camadas. Então, a ordem dessa apresentação proveu exatamente isso, né? A gente começa lá ao lado de fora, né? O conceito lá do castelo, com o poço, com vigia, né? A gente começa ali com a parte do controle por IP, a camada mais externa, depois o IPS, que fica monitorando, olhando tudo aquilo, já atuando, depois já dentro da sua aplicação, que é o Web Application Control, o API, Web Application Control protege os usuários dentro da sua rede para fora. O API protege os de fora entrando na sua aplicação. E com isso tudo integrado ao sandbox e finalmente ao usuário final, que é o endpoint. Então, não existe bala de prata para proteção. A gente vai colocando cada vez mais dificuldade, cada vez mais camadas de segurança, de forma que a gente aumente a probabilidade ou aumente a segurança de uma invasão, de proteção contra uma invasão.
Então, a gente tem que pensar em camadas, tem que pensar nos investimentos corretos e para que a gente tenha, né, um controle, tenha a segurança para que a gente possa trabalhar e viver, né? Hoje está tudo integrado de forma mais segura. Pessoal, aqui eu termino, né, o conteúdo. Né? A gente vai ter uma enquete que vai ser enviado para vocês. Eu peço para responderem, né, o máximo possível, para que a gente construa novos conteúdos e aqui a enquete, né? Que a gente construa novos conteúdos, possa contribuir, colaborar, contribuir com vocês para disseminar essa cultura, né, de segurança. E eu vou abrir aqui, vou responder algumas perguntas do chat. Então, por favor, podem enviar. O Xará aqui vai estar me passando e eu vou respondendo para vocês. Você consegue acessar o chat? Consigo, mas não só o histórico. Tem uma pergunta do Marcão. Onde entra o conceito de Zero Trust nessas camadas? Qual que é a ideia do Zero Trust? Né? Ela está em todas as camadas. A ideia é não confiar em nada e só libera o que você conhece. Então, vamos colocar, por exemplo, na de IPs. Você só libera os endereços IPs conhecidos. Então, essa ideia do geolocation, conceitualmente, encaixaria. Então, por exemplo, eu só tenho clientes em São Paulo. Ninguém de fora de São Paulo vai acessar. Bloqueio todas as outras regiões. Então, eu só libero o que eu confio. Mesma coisa para o país. No WAP, eu posso fazer um controle de acesso só do que eu conheço. Então, por exemplo, numa API, eu crio uma whitelist da API. Só aqueles comandos da minha API vão estar permitidos. Outros comandos que possam uma tentativa automaticamente vão ser bloqueados. Mesma coisa para o Web Filter. Eu bloqueio todos os sites e só libero os sites que eu confio. Isso é o conceito do Zero Trust. E isso vai até o endpoint. Eu bloqueio todos os arquivos, só libero de quem eu conheço. Só recebo o e-mail de quem eu conheço. Se vier um e-mail de terceiros que nunca falou comigo, bloqueia. Então, todas as camadas do Zero Trust pode ser, pode ou deve, né? O problema do Zero Trust é que gera um overhead muito grande para quem administra o ambiente. Então, imagina assim, você bloqueia todas as URLs e você tem lá uma aplicação nova que precisa ser liberada. Você vai ter que descer no nível, entender o log daquela aplicação bloqueada. Nem sempre é simples, não é só www, alguma aplicação.com lá que você vai conseguir liberar. Às vezes tem várias nuances, mas cada vez mais parece que o Zero Trust é o que precisa para a gente ter um ambiente mais seguro. Mas gera esse overhead. Tem mais uma pergunta do Hamilton Lima. Ele está perguntando se a Blockbit tem solução própria de endpoint. No momento, o Hamilton perguntou sobre a solução de endpoint. A gente não tem uma solução de endpoint no momento, a gente está fazendo a parte de VPN, a gente vai estar lançando um novo serviço de VPN que roteia todo o tráfego da estação para dentro da rede, dentro do firewall, né, do UTM, do Blockbit, e daí você consegue prover essa segurança nesse tráfego. Mas no momento a Blockbit não tem solução de endpoint. Mais alguma, pessoal? Então, essas tem bastante elogios aqui da apresentação. Legal. Bom, então peço que vocês respondam, né, a enquete e muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado, boa tarde.